Boa noite. Graças ao Senhor. Chegamos mais um fim de semana e a alegria nossa está com os irmãos. Amém? Quem está feliz nessa noite diz amém. Amém. Feliz estou na igreja. Graças ao Senhor. Irmãos, eu gostaria aqui de estar encorajando os irmãos, né? Nós realmente chegamos na terceira semana desse alimento diário e nós temos visto o tema, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Amém? Vamos falar junto? O único evangelho, evangelho de Cristo. E agora nós chegamos na mensagem 7, né? Que é a terceira desse alimento diário, que tem o título, as obras da lei ou o ouvir da fé. As obras da lei ou o ouvir da fé. Então, graças ao Senhor, que só para lembrar os irmãos que nós já começamos no domingo a ver sobre Gênesis, né? Mas agora também nós estamos vendo Gálatas. Então, graças ao Senhor que nós temos mesclado essas duas palavras, amém? Então, eu queria encorajar os irmãos aqui, para começar aqui, nós abrimos no livro de Gálatas, no capítulo 3, amém? Gostaria de chamar os irmãos para nós lermos os versículos do 1 até o 5, amém? Vamos dar uma lida aqui direto, e depois, Senhor da graça, nós vamos comentar aqui alguns versículos, né? Senhor Jesus, amém? Eu vou começar aqui, amém? Quem tiver achado aí, pode acompanhar, amém? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó Senhor Jesus, queria chamar os irmãos para nós ler o 5 novamente, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Esse versículo 5, né? Podemos dizer que o título dessa mensagem está baseado aqui principalmente nesse versículo 5, né? As obras da lei ou a pregação da fé, que na verdade o ouvir da fé, né? Ó Senhor Jesus. Bom, louvado seja o Senhor que essa palavra, né? Ela, por um lado, ela vem falar dos Gálatas, que Paulo escreveu essa epístola para eles, né? E essa epístola, ela traz muita ajuda para nós. A começar por este título, né? As obras da lei ou ouvir da fé. E aqui no início, né, ele fala aqui, ó Gálatas insensatos. Ele continua, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então aqui, Paulo usa uma palavra forte no início, né? Ó Gálatas insensatos. Aí no alimento diário, né, quem desfrutou, o irmão mostrou que essa palavra insensato, o que quer dizer? Sem juízo, né? E às vezes, irmão, nossas atitudes são assim, insensatos, né? Porque eles, graças ao pela pregação do Evangelho, né? Paulo, o Senhor usou o apóstolo Paulo, né, nosso irmão, para levar o Evangelho até eles. E eles receberam o Evangelho. E eles receberam o Evangelho pela fé. Amém? E eles começaram bem, como nós podemos ver mais para frente aqui. Mas, irmãos, os judaizantes, né, que chegaram lá também, que eles haviam, né, danificado ali, podemos dizer, a igreja em Jerusalém, com a questão da imposição da lei. Irmão, quando a gente fala da lei, é bom a gente falar que a lei é santa, né? A lei de Deus é santa.
né? Então, nós não tem nada contra a lei, amém? Mas só que nós não conseguimos praticar a lei em nós mesmos. Então, a lei, não tem problema com a lei, mas o homem caiu e o pecado entrou, e o homem se tornou carnal. Então, quando nós falamos da lei, nós não estamos falando mal da lei, amém? Pelo contrário, a lei expressa Deus. Né? Se nós formos ver os mandamentos ali, fala, né, que tem um único Deus, amar o Senhor com todo o coração, amar o nosso irmão. Então, irmãos, ela expressa o que Deus é. Então, mas só que o homem se tornou carnal. Então, por isso que o homem querer praticar a lei sem o Espírito, ele não consegue. Então, por isso nós precisamos do Espírito. Né? Por isso nós precisamos exercitar o Espírito todo o tempo. Né? Nós vimos aqui os irmãos fazendo grito de guerra, imersão. O Senhor tem nos encorajado, irmão, a sempre está penetrando na palavra e usando o Espírito. Porque o Espírito hoje ele está na palavra. Quem desfruta a palavra e usa o Espírito, está sempre renovado. É ou não é verdade? E não precisa nós ficarmos colocando tanta lei. Né? Então isso é muito importante, né? Queria colocar isso. Mas aqui, continuando, irmãos, seguindo aqui o versículo 1, ele fala assim: quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Essa palavra que fascinou também mostrou para nós que quem vos enfeitiçou, né? É isso mesmo? Então parece que foi feito tipo um feitiço, né? Uma coisa maligna, com o maligno por trás. E tirou os irmãos de estar correndo a carreira como eles deveriam estar correndo. Irmãos, às vezes o inimigo faz isso conosco, né? Ele nos enfeitiça, usa coisas, palavras malignas, de pessoas aí negativas, para nos tirar de estar correndo a carreira, de estar vivendo a vida da igreja de uma maneira viva. Irmão, nós precisamos vigiar, saber as fontes que nós estamos ouvindo, o que nós estamos ouvindo, não é verdade? Por isso que é uma palavra de advertência para nós, né? Aqui ele continua, né? Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Esse outro termo aqui, né? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E porque a cruz, né, ela é o centro do Evangelho, do Novo Testamento. Até mesmo os escritos de Paulo, tanto fala a questão da cruz. Por quê? Porque a cruz, irmão, é o centro. Né? Aqui, eu peguei um versículo aqui para nós podemos ler aqui também para a gente ganhar mais, né? Romanos 8:3, vamos ler lá? Ó Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 3, amém? Ó Senhor Jesus. Aqui fala... Amém. Vou ler aqui, fala: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui a cruz está implícita aqui, amém? Ó Senhor Jesus. Aqui depois vamos poder ler aqui outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Amém. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Amém? Então aqui, está vendo esse versículo, né, principalmente esse aqui, fala a questão da cruz, que ela é o poder de Deus. Irmãos, a cruz é muito importante, irmão, porque nela, né, o Senhor Jesus foi crucificado. Irmãos, mas ali nós temos uma figura no Antigo Testamento que mostra isso, né? Eu não vou ler todos os textos, mas aqui em Números 21. Números 21. Amém. Ó Senhor Jesus. Números 21, versículo 8 e 9. Amém?
fala assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém por ela mordido, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então, irmãos, para nós entendermos a realidade, nós precisamos da figura, né? Então, aqui mostra uma figura, que aqui fala o versículo 8, né? Disse o Senhor Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste. Então, essa serpente aqui, ela não era uma serpente viva, era apenas uma imagem, né? Podemos dizer assim. Mas, irmãos, ela representava o Senhor Jesus. Em graças ao Senhor que o Senhor veio. Né? E o Senhor aqui, eu não vou ler muitos textos, aqui tem outros textos no alimento diário. Mas o Senhor, irmãos, aqui fala que, assim, e será que todo mordido que a mirar viverá. Irmãos, essa serpente, ela não tinha veneno. Amém? Ela era uma figura, mas ela representava o Senhor. Então o povo de Israel ali, por que o Senhor mandou isso? Porque eles foram rebeldes, murmuraram contra o Senhor. Irmão, nós precisamos ver tudo isso, advertência para nós. Hoje o Senhor quer que nós tenhamos um coração de submissão, de obediência, que obedece a sua palavra, e também nos livrar da murmuração, né, como o povo de Israel. Então, irmãos, eles foram rebeldes, e o Senhor teve que enviar serpentes que picavam, né, e alguns morreram. Mas o Senhor providenciou uma maneira de ser salvos. Essa serpente aqui de bronze, que Moisés levantou. Irmãos, aqui eu não vou ler o texto, fala tudo sobre a questão do Senhor, mas só para mostrar aqui que o Senhor, ele foi, na verdade, a realidade dessa serpente. Porque o Senhor Jesus, quando veio à terra, irmãos, ele, embora fosse homem, ele não tinha o pecado. Certo? Ele era homem, mas ele não tinha o pecado como nós temos. Mas ele morreu no nosso lugar. E hoje todos aqueles que crêem no Senhor, irmãos, que tem um coração que crê na morte e ressurreição do Senhor, é salvo. Amém? Quem creu aqui foi salvo. Amém? Irmãos, Deus providenciou essa salvação. Então, se você está aqui nessa noite, não teve essa experiência ainda de crer no Senhor, crer na obra do Senhor, é uma oportunidade que você tem. Se você crê que o Senhor morreu e ressuscitou, e você chamar o nome dele, confessar ele como Senhor e crer no seu coração, você é salvo. Então ali, voltando aqui para esse contexto, aqueles que olhavam para a serpente, irmão, que submetiam, né, a esse encargo, eles eram curados. Eles eram sarados e curados. Então quem receber na obra do Senhor e crer, é salvo e curado. Graças ao Senhor, pela obra do Senhor, né? Mas avançando aqui, irmãos, Senhor Jesus, no versículo 2, eu queria avançar aqui, né? De Gálatas, voltando aqui para Gálatas. Senhor Jesus, no capítulo 3, versículo 2, fala assim: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então esse versículo, né, fala que quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, os gálatas, eles haviam recebido o Espírito. E não foi por praticar a lei, foi por eles crer no Senhor, por eles crer no Evangelho. Então aqui fala assim, né, que eles receberam o Espírito. Irmãos, como que nós podemos receber o Espírito? É pela obra da lei ou pela fé? Irmãos, graças ao Senhor que hoje estamos no Novo Testamento. Nós podemos receber o Espírito pela fé. Né? Não é questão de praticar a lei. Então aqui esse final do versículo fala assim: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse termo, pregação da fé, aqui no alimento diário, o irmão mostrou para nós que é o ouvir da fé. É um termo às vezes difícil de entender, mas é ouvir da fé. Né? Eu queria ver com os irmãos alguns aqui versículos, né,
que nós precisamos ouvir a palavra, irmãos. A palavra do Senhor é espírito e vida. E João fala isso, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando nós lemos a Bíblia aqui, é letra, né? Preta no papel branco, né? Mas quando nós estamos espírito, ela é espírito. Quando nós estamos no nosso espírito, ela se torna espírito para nós. Então, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, a fé vem. Né? Graças ao Senhor. Aqui eu queria ler com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amém? Romanos 10, versículo 17, amém? Ele fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, amém? Agora eu gostaria que os irmãos projetassem aqui também a versão King James, amém? Se for possível aqui, só para a gente ganhar aqui um pouco mais. Senhor Jesus, que aqui nesse versículo, né, que nós vimos aqui, fala, a fé vem pela pregação, amém? Ó Senhor Jesus, agora vamos ler aqui na versão King James. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. Amém? Só essa parte aqui. Então, irmãos, as boas novas é o Evangelho. É a palavra. Então, aqui por isso que, quem tem aquela versão também, Nova Almeida atualizada, também fala. Eu estava lendo nessa, se os irmãos tiverem, pode ler depois. É a questão de ouvir da fé. Graças ao Senhor, irmãos, nós podemos hoje ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor traz a fé para dentro de nós. Né? Isso é muito importante, irmão, porque nós gastamos tempo, né? Essa semana a mensagem de Gênesis falou ali que no princípio, né, que é o título da mensagem, eu queria até mostrar isso, que a primeira mensagem fala o princípio, né? Ali fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o irmão mostrou para nós que o princípio ali mostra ali o início do tempo. Certo? Então Deus estava na eternidade, mas ali em Gênesis mostra o início do tempo. Então por que Deus criou o tempo? Nós vimos aqui no grito de guerra, né? Qual o propósito do tempo? Né? Então, irmãos, o tempo é para que Deus possa fazer a sua vontade. Então, assim, o inimigo ele tenta roubar o nosso tempo. Né? Não é verdade? Por meio de vários aspectos, mas até mesmo o celular, as redes sociais. É claro que tem coisa que nós precisamos ver, mas nós temos que pedir ao Senhor para nós aprendermos a remir o tempo. Se o Senhor permitir que nós vamos ver outro versículo aqui, mas nós precisamos agora aproveitar o tempo, irmãos, para receber a palavra. Porque a palavra traz a fé. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aqui eu queria chamar os irmãos também. A questão de ouvir é muito importante, irmão. Tem um texto aqui no Antigo Testamento que está no Alimento Diário. Em Êxodo 19. Amém? Êxodo 19. Ó Senhor Jesus. Versículo, vou ler o 5 aqui, amém? Amém. Fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém. Vou ler de novo aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Irmão, não é ouvir de qualquer maneira, não. Diligentemente. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então aqui continua, né? E guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ó Senhor, por quê? Toda a terra é minha. Irmãos, aqui esse versículo traz uma luz para nós, né? Ouvir diligentemente. Irmão, porque a gente fala a questão de ouvir, muitas vezes a gente ouve, mas às vezes a gente ouve com o ouvido e entra num e sai no outro, não é verdade? O irmão Pedro deu um exemplo lá que ele foi professor na faculdade, né, de engenharia.
E ele ia falar, como professor, às vezes ensinava, aí eu creio que os irmãos ouviram essa mensagem, e perguntava para os alunos depois, né? Vocês entenderam? Eles falavam, entendemos. Mas quando eles davam um exercício, para ver se eles tinham aprendido realmente, aí não conseguia sair do lugar. Então, está vendo, irmãos? Isso é uma advertência para nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir com diligência. Vou dar um exemplo, né? Na questão prática, por exemplo, quando nós estamos ouvindo a mensagem, as lives, por exemplo, a mensagem de domingo, muitas vezes a gente ouve fazendo outras coisas, não é? Mas você já percebeu quando você ouve a palavra, separa um tempo para ouvir a palavra, ainda anota a mensagem, você ganha muito mais, né? Ele mostrou isso, né? Então, irmãos, ouvir com diligência, né? Hoje o Senhor tem nos dado a palavra de várias formas, irmão, por meio das lives, né? Por meio das mensagens, e como é importante nós ouvirmos com diligência, irmão. Então, vamos pedir ao Senhor graça para nós separarmos um tempo para ouvir, para anotar, fazer transcrição, né? Isso tudo é importante para a gente ganhar o que o Senhor quer falar conosco, né? E aqui uma parte muito importante também nesse versículo, fala assim, tudo vem a questão de ouvir, né? Fala assim, agora, pois, se diligente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Amém? Propriedade peculiar. Irmãos, nós precisamos ser peculiaridade particular do Senhor, né? Uma propriedade peculiar, ou um tesouro. Graças ao Senhor. Irmãos, isso é muito importante porque o Senhor hoje, irmãos, Ele está produzindo a igreja dos vencedores, né? A vida da igreja é uma oportunidade para todos nós sermos vencedores, né? Nós vimos aqui o hino Grito de Guerra falando a questão de Sião. Sião é a parte forte da mulher. Então, irmãos, para nós sermos Sião, nós temos que ser aqueles que ouvem diligentemente, né? Que ouvem a palavra e colocam em prática, né? Nós temos falhas, temos dificuldades, mas nós precisamos pedir ao Senhor que eu quero ouvir com diligência, porque eu quero ser uma propriedade peculiar do Senhor. Não é verdade? E o irmão, na quinta-feira, no labor aqui, ele falou do jornal, encorajar os irmãos a ler o jornal 390, desse último, né, que se eu não me engano, que chegou. Ele tem um artigo que fala dentro desse aspecto, irmãos. Eu estou até com ele aqui, deixa eu ver se eu estou na página aqui, né, que eu não sei se vai dar para ler para os irmãos, mas na página 11, tem um título aqui, que fala Tesouro Especial. Amém? Tesouro Especial. Então aqui, no início do texto aqui, fala que nos Estados Unidos tem aqui fala assim no início, vou ler um pedacinho, né? Fala assim, os Estados Unidos da América possuem uma grande reserva de metais preciosos, armazenados em Fort Knox, localizado ao norte do estado de Kentucky. Aqui está falando o nome aqui do lugar, né? Fala assim, Depósito de Lingotes dos Estados Unidos. Foi inaugurada em 1937 e é uma instalação fortemente protegida, com medidas de segurança extremas, incluindo um edifício à prova de bombas e dispositivos de segurança mecânica. O acesso ao interior é altamente restrito e as portas do depósito só foram abertas em poucas ocasiões, o que torna o local um símbolo de segurança e segredo. E o que eu quero mostrar aqui, irmãos? O que quer dizer uma propriedade peculiar? O Senhor quer que nós sejamos essa propriedade peculiar. Irmãos, que nada negativo venha entrar, né? Agora, individualmente, será que nós temos sido essa propriedade peculiar do Senhor? Ou tem entrado muitas coisas negativas, né? Então, isso é uma advertência para nós. Então, depois, no início, mais à frente aqui, ele fala, né? Uma propriedade peculiar está sob a administração e o cuidado de alguém. À luz do versículo citado acima, nós nos tornamos posse daquele a quem damos ouvido com diligência e com quem firmamos aliança, para que nos governe. Bem, eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo, né? Mas os irmãos depois desfrutam, né, do jornal 390. Amém? Na página 11 ali. Amém? Então aqui, irmãos, por isso que aqui fala, né, a questão da propriedade peculiar. Aqui voltando, né? Queria voltar aqui para Gálatas 3. Amém? Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, a questão do ouvir, por que nós devemos ouvir com diligência? Porque o Senhor quer nos encher, irmão. Encher com o Espírito. Né? O Gálatas receberam o Espírito pela pregação do Evangelho. Não foi por praticar a lei, né? Mas pelo receber a palavra. Então, irmãos, nós também, como nós podemos ser cheios do Espírito? Ouvindo a palavra. Né? Então, aqui é Efésios 5, versículo 18. Vamos ler lá? Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Amém. Versículo 18, amém? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então o versículo 18 fala assim, não vos embriagueis com vinho. Bom, nós não podemos embriagar com vinho. Tem muito vinho nesse mundo, né? Muitas coisas para roubar o nosso tempo. Tem coisas necessárias, né, que nós precisamos ouvir, ver, mas muitas coisas, irmão, vêm para nos embriagar com o vinho desse mundo, né? E no versículo 19 fala assim, falando entre vós. Nós precisamos falar entre nós. Quando nós estamos aqui desfrutando do versículo, né, irmãos, orando, ler o versículo, isso é falar entre nós. Às vezes você não percebe, mas você está inculcando a palavra. Né? Orar, ler, né? Ler, orar a palavra. Nós estamos falando muito da imersão, mas praticar, orar, ler o versículo. Ruminar o versículo junto com os irmãos, né? E depois aqui ele fala também, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Aqui a sequência até seria ideal, assim, né? Falando entre vós com salmos, entoando, fala assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Deveria ser a sequência, mas importante nós estarmos praticando isso, irmão. Falando os hinos. Então louvado seja o Senhor, né? Essa é a maneira de nós enchermos do Espírito. Ó Senhor Jesus, e também Colossenses 3,16, vou ler também esse versículo. Senhor Jesus. Amém? Colossenses 3,16 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Esses dois versículos são irmãos, né? São parecidos, né? Então fala, habite ricamente em vós. Irmão, para habitar ricamente em nós temos que desfrutar muito, não é verdade? Ó Senhor Jesus, quanto mais nós desfrutamos, mais habita em nós. E nós usamos o Espírito, né? Não só para ler, mas para orar, para imergir. Isso vai fazendo com que a palavra ela seja infundida em nós, irmão. Então louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o ouvir da fé, ele faz nos receber o Espírito. Né? Eu queria ler isso aqui para os irmãos, falou, ouvir da fé nos leva a receber o Espírito. A prática da lei não dá o Espírito. Irmãos, a lei, né, igual eu falei aqui, a pessoa que tenta praticar a lei, ela pode até conseguir, né? A Bíblia mostra para nós que, na palavra, que se o homem pratica a lei, ele vive pela lei. Mas o homem não consegue praticar toda a lei. Então, por isso que, tem um outro versículo que fala que aquele que não consegue praticar a lei é maldito. Então, nós não conseguimos praticar toda a lei, irmão. Por isso nós precisamos usar o Espírito. Né? A questão de cumprir a lei é fruto disso aí. Né? Por exemplo, às vezes a gente coloca tanta lei para a gente mesmo, né? Mas se nós aprendermos a desfrutar mais do Senhor, né? Nós seguiremos mais o Espírito, irmão. Não tanta lei, né? Então, louvado seja o Senhor. E eu queria também chamar os irmãos para nós lermos aqui em João 3, que fala de Nicodemos, né? Ó Senhor Jesus. Amém. João 3, versículo 1.
Ó Senhor Jesus, amém. Estou em 1 João aqui. Amém? É João 3, né? Amém? Ó Senhor Jesus, amém. Versículo 1, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ó Senhor Jesus. O versículo 3 fala: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, aí, o versículo 3 é muito importante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, Nicodemos aqui, pelo que falou, né, ele já era uma pessoa idosa, já tinha bastante experiência humana. E ele era um dos principais, né, sacerdotes ali. E conhecia muitas escrituras. E ele era um dos líderes. Irmãos, então ele era uma pessoa assim, humanamente falando, muito respeitado. Mas quando ele aproximou do Senhor aqui, talvez ele queria... Ele foi até humilde procurar o Senhor, né? Foi de noite, né? Mas ele viu que o Senhor, havia algo especial no Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então ele queria ali aprender com o Senhor, mas só que o Senhor falou com ele. Né? O versículo 3 fala: aí respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, aqui essa parte aqui, né, fala: se alguém não nascer de novo, mesmo que nascer do alto. Amém? Embora aqui está nascer de novo, isso significa nascer do alto, ou nascer de Deus. Né? Como é que nós podemos ganhar as coisas do Espírito? Nós temos que nascer do alto, nascer de Deus. Então, por isso que é importante a questão do crer, irmãos. Crer e receber o Senhor. Né? Quando nós recebemos o Senhor, as coisas se tornam mais claras. E na medida que nós vamos avançando em conhecer a palavra e desfrutar, mais claro nós nos tornamos. É ou não é verdade? Eu lembro quando, na minha experiência, né, quando eu creio que eu tive a experiência com o Senhor, o início que nós cremos é muito, muito especial, né? Nós tocamos muito no Senhor. Mas isso não é só para ser no início, é para ser sempre, né, irmão? Mostrou isso aqui, que nós não podemos perder a simplicidade. Não sei se vai dar ponto para abrir isso. Mas, irmãos, ali eu fui ler, eu tinha tido essa experiência, né? Por meio de um livro com o Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia, Romanos, quanta luz eu ganhei ali. Por quê? Porque quando nós nascemos do alto, o véu abre para nós. Nós conseguimos entender o que o Senhor quer falar conosco. Mas graças ao Senhor, irmãos, hoje nós temos a palavra, temos o Espírito, e temos a palavra profética, que tem trazido a clareza para nós, não é verdade? Nos dado uma direção. Aleluia pela palavra profética. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aqui, Nicodemos aqui, né, depois eu vou continuar lendo aqui, ó, fala assim, o versículo 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Irmãos, isso aqui mostra até que, se fosse possível, não adiantaria, porque o homem, que ele nasce a primeira vez, nasce na carne. Se ele voltar a nascer de novo, ele vai nascer da carne. Nós precisamos nascer do Espírito. Né? Então não adianta, se o homem pudesse nascer de novo, para tentar melhorar o seu comportamento. Né? E uma que isso não é possível, embora alguns falem da reencarnação, mas a Bíblia não fala. Né? A Bíblia fala de nascer de novo. Né? Então, graças ao Senhor. Então aqui ele continua, né? O 5 também fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Lá no outro versículo ele falou nem ver, né? Aqui fala nem entrar. O versículo 6 fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Mas todo homem precisa nascer de novo. Né? Graças ao Senhor que nós estamos tendo a oportunidade, irmão,
de hoje desfrutar da palavra. É por isso que nós temos pregado o Evangelho. Hoje, por exemplo, esse fim de semana teve casa de adolescentes, né? Graças ao Senhor pela casa de adolescentes. E os irmãos saíram para levar o Evangelho, levar a literatura. Então, quantos aqui não foram ajudados pelos livros? Não vou nem perguntar, mas muitos não foram? Pelo jornal Árvore da Vida. Irmãos, e muitas pessoas têm sido salvas por meio dos livros, por meio da pregação do Evangelho, usando a imersão. Então, graças ao Senhor que o Espírito, Ele faz milagres, irmão. Quando nós usamos o Espírito e a palavra, ela faz milagre. Porque o Espírito, ele está na palavra, né? Então, louvado seja o Senhor. Então, aqui no versículo 8, eu queria ler aqui, fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, aqui esse versículo é muito rico, né? Porque fala assim, o vento sopra onde quer. Porque o vento, lá em Gênesis mesmo, acho que fala que a questão do sopro, né? É a mesma palavra usada para Espírito, né? O sopro de Deus. Então o vento é como se fosse um sopro, né? Então, por exemplo, o vento você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, uma pessoa que nasce do Espírito, ela deve ter esse viver, né? De ser guiada pelo Espírito. Mas para a gente ser guiado pelo Espírito, nós precisamos o quê? Da palavra. Né? Como é que o Espírito vai falar conosco se nós não desfrutamos da palavra? Então, por isso a importância da palavra, irmãos. Né? Sempre estar envolvido com a palavra. Né? Louvado seja o Senhor. E aqui, continuando aqui, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui no versículo 3, irmão. Voltando aqui para Gálatas. Amém. Senhor Jesus, o versículo 3 fala assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, eles começaram no Espírito. Graças ao Senhor, que eles receberam a palavra no Espírito, e eles tiveram a experiência com o Senhor. Mas, irmãos, eles depois, pela influência dos judaizantes, eles estavam voltando para a lei. Então, eles estavam retrocedendo. Irmãos, isso é uma advertência para nós, irmão. Né? Nós precisamos sempre avançar. Né? O Senhor quer avançar. E por isso que nós precisamos realmente seguir o Espírito. Né? Nunca a questão de querer praticar a lei, viver pela lei. E eles estavam retrocedendo. O início deles foi muito bom, não foi? Ó Senhor Jesus. Então, isso é uma advertência para nós, irmão. Que às vezes, irmão, na vida da igreja, né, nós às vezes temos um bom começo, até mesmo no serviço. Né, no serviço, no início, às vezes nós dependemos do Senhor, oramos bastante, mas com o tempo, às vezes, nós vamos servindo meio no automático, né? Isso serve para todos nós, né, irmão? Mas nós precisamos aprender a voltar ao princípio, que é depender do Senhor. Irmãos, a questão de depender do Senhor realmente é uma realidade, irmão. Muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Até mesmo, eu tive uma experiência esses dias, né? Às vezes a gente esquece de usar o Espírito, a oração. Eu tinha perdido algo, né, lá em casa e eu não conseguia achar. Aí eu orei. Aí a gente lembra de orar ao Senhor, não é? Às vezes a gente fica xingando, perguntando. Mas a hora dessa você voltar para o Espírito. Ó Senhor Jesus. Eu tenho, às vezes, essa experiência, né? No serviço também aconteceu algo semelhante. Então, eu tinha orado, mas eu não encontrei, mas eu sabia que eu tinha orado. Aí um dia, eu e a Maria estava conversando, aí eu tive o sentimento de orar de novo, irmão. Orar com mais intensidade. Irmãos, impressionante. Eu tinha procurado, era uma chave que eu estava procurando. Eu tinha procurado em vários lugares. Na hora que eu terminei de orar, o Senhor me mostrou. Irmãos, está vendo? Por que eu estou dando um exemplo pequeno, mas só para mostrar que Deus quer isso, irmão. Deus quer que nós dependamos dEle. Né? Quando nós dependemos do Senhor, Ele fica alegre. Né? Muitos falam assim, não vou ficar consultando Deus para isso, não, tal. Eu vou incomodar Deus. Não, irmão, Deus quer que você dependa dEle. Né? Então, é uma pequena experiência, irmão, que nós precisamos realmente aprender a usar o Espírito.
se nós aprendermos a voltar para o Espírito, nós seremos poupados de muito sofrimento, não é verdade? Então, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, vou avançar aqui, né? Versículo 4, fala assim. Vamos ler também? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Vamos ler de novo esse versículo? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aqui eu não vou gastar muito tempo nesse versículo, mas é só para mostrar, irmãos, que os gálatas, eles tinham passado por muito sofrimento, porque houve muita perseguição. E Paulo também foi muito perseguido, e eles também foram. Mas só que eles aqui estavam esquecendo até disso, irmão. Quantos sofrimentos que eles passaram. Irmão, nós precisamos realmente ver, estar no Senhor, voltar para o Senhor. Irmãos, quantas coisas nós passamos, e às vezes nós voltamos à lei, às ordenanças. O Senhor não quer que nós realmente retrocedamos, só quer que nós avancemos. Quem quer avançar aqui diz amém. Creio que todos nós queremos avançar, não é verdade? Ó Senhor Jesus. Agora que eu queria ler o versículo 5, amém? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Trazendo aqui para essa questão, né? Ouvir da fé. Irmãos, graças ao Senhor que é pelo ouvir da fé. Essa questão, né, no alimento diário mostrou para nós, irmãos, que a questão o que é a fé? A fé é o canal. A fé é um canal, irmão, uma janela para nós recebermos as coisas espirituais, celestiais. Não é? Pela fé. Então, graças ao Senhor que em Hebreus aqui, 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11. Ó Senhor Jesus. Versículo 1, amém? Amém? Hebreus 11, 1 fala assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Vamos ler de novo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? As coisas espirituais nós não vemos, irmão. Nem Deus nós vemos, né, com os nossos olhos físicos. Mas pela fé nós podemos tocar. Amém. Tocar no Senhor. Então as coisas da esfera celestial, irmão, nós não podemos tocar com a nossa mente. Nós precisamos usar a fé. Tomar posse pela fé. E essa palavra, né, certeza, quer dizer, em grego é upostasis, que é a mesma palavra usada no capítulo 1, versículo 3. Vou ler também aqui. Capítulo 1, versículo 3. Fala assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas é principalmente que é a parte A, amém? Fala assim: Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Irmão, quem que é a expressão exata do ser de Deus? É o Senhor Jesus, o próprio Senhor. E essa palavra também quer dizer, em grego, upostasis, né? E o que significa essa palavra, irmãos? Que é o ser divino, né? O próprio Deus, o próprio ser de Deus divino, estava exato no Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós usamos a fé, nós tocamos nas coisas celestiais, né? Quando nós usamos o Espírito, nós conseguimos tocar no que Deus quer falar conosco. Nós conseguimos tocar no Senhor, nas coisas espirituais. Por isso nós não podemos usar a mente, tem que usar o Espírito, né? Uma parte do nosso Espírito, né? No Espírito tem as 3 partes, irmão, não é mente, vontade, emoção da alma, mais a consciência, todo o nosso ser. Por isso que quando nós estamos ouvindo uma mensagem, nós precisamos unir toda a diligência, né? Usar todo o nosso ser, usar, né,
tudo para captar a palavra, irmão. E a palavra, essa fé, ela entra em nós. E gera fé em nós. Né? Às vezes nós estamos desanimados, né? Aí quando você pega a palavra e começa a desfrutar, você é renovado. É ou não é? Você é encorajado. Você vem para a reunião. Às vezes você vem desanimado. Nós precisamos vir para a reunião com o Espírito. Mas muitas vezes você chega aqui, você recebe a palavra, você é renovado. Porque você o quê? Entra noutra esfera. Você usa a fé. Então louvado seja o Senhor. Irmãos, e outra, para terminar aqui, né? Não quero gastar muito tempo mais. Eu queria só que mostrou para nós, irmãos, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, irmão. Né? O que o Senhor quer, não só que nós recebamos o Espírito, mas que nós sejamos guiados por Ele. Até muitas vezes, irmão, nós andamos muito em nós mesmos. E nós não conseguimos tocar no que o Senhor quer falar. O Senhor tem falado muito conosco, por meio da palavra profética, né? Qual é a vontade? Vou perguntar para os adolescentes, né? Qual é a vontade de Deus? Que Cristo encabece todas as coisas, né? Não é verdade? Efésios 1, 9 e 10. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Deus deseja encabeçar todas as coisas em Cristo. Mas para nós sermos encabeçados, para Deus encabeçar todas as coisas, nós mesmos, primeiramente, precisamos ser encabeçados. Né? Por exemplo, Deus, Ele primeiro vai encabeçar a igreja. Né? Se nós não somos encabeçados, como que Deus vai encabeçar as outras coisas? Então, por isso que Deus precisa encabeçar cada um de nós. Por isso que é importante de usar o Espírito, irmão. Né? De nós realmente tomar a palavra, usar o Espírito, desfrutar do Senhor, usando o nosso Espírito, para que o Senhor possa nos ganhar. Então, isso é muito importante, né? Eu queria aqui ler Romanos 8, 14. Senhor Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 14, amém? Senhor Jesus, amém? Pois todos, amém, amém, são filhos de Deus, amém? Então aqui fala, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser guiado. Aqui continuando, ele fala assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, versículo 15, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Então o versículo, 14 fala que todos que são guiados pelo Espírito. Irmão, nós precisamos não só receber o Espírito, mas ser guiados por Ele. Isso aqui já mostra a questão da maturidade, né? Ser guiado pelo Espírito. E o versículo 17 fala assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Irmão, ser herdeiro, um filho imaturo, ele não pode ser herdeiro. Certo? Ele tem que atingir a maturidade primeiro. Deus, Ele quer nos fazer ser um vencedor, para herdar o reino, o mundo que há de vir, né? Irmão, mas se nós vivemos como crianças, nós não vamos chegar lá. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado as palavras, e não tem nos dado as maneiras, irmão, para nós nos tornarmos filhos maduros, né? Então nós precisamos aprender a usar o nosso espírito em todo o tempo. Às vezes a gente ainda perde muito tempo, né? Como eu falei, mas vamos aprender a remir o tempo. Como nós vimos nessa mensagem de Gênesis ali, a questão do tempo. Vamos aproveitar o tempo, irmãos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu queria aqui, irmãos, para finalizar aqui, eu queria ler aqui. Aqui tem um título que eu coloquei, fala assim, o Espírito, tendo liberdade, ele pode fazer milagres. Irmão, quando o Espírito tem liberdade para agir,
na igreja, Ele faz milagres. Nós temos visto muito milagre, não é verdade? Pessoas que têm sido salvas. Por exemplo, quem viu a live hoje, viu ali os irmãos comportou dando testemunhos, experiências. Irmãos, tudo é o agir do Espírito. Né? O Espírito faz a obra por meio da palavra. Então, quando nós damos liberdade, o Espírito faz a obra. Né? Não precisa você usar de capacidade humana. Né? Se nós usarmos a capacidade humana, mais nós vamos nos tornar como Nicodemos, uma pessoa de alto padrão. Mas nós precisamos aprender a usar o Espírito. A palavra faz a obra. Tem, louvado seja o Senhor. Eu queria ler, não muitos versículos aqui, mas só para mostrar isso. Atos 2, 22, amém? Amém. Atos 2, 22. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, fala: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui falou a experiência do Senhor, né? O varão, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Porque o Espírito tinha liberdade. Mas eu queria ler mais, pelo menos um versículo, em 3, versículo 12. Senhor Jesus, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, esse versículo aqui, fala aqui, né? À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito? Não foi eles que fizeram? Foi o Espírito. Né? Eu não vou aqui ler mais versículos, mas os irmãos podem ler em Atos 4,16, né? 5,12, 6,8, mostra que Deus fazia por quê? Por causa da liberdade do Espírito. Então, irmãos, que o Senhor possa nos dar graça de nós aprendermos a usar o Espírito. Né? O Senhor usar a palavra por meio do Espírito, para que o Senhor possa fazer milagres, né? De curar as pessoas, salvar as pessoas, curar, não só falando no sentido físico, mas ganhar a nossa alma, irmãos, nos salvar plenamente. Então, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de terminar aqui, amém, por causa do tempo. Gostaria só de estar orando pelos irmãos, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, que hoje nós estamos na era da graça, Senhor, na era do Espírito. Obrigado pelo estamos na era da fé, Senhor. Senhor, nos leva a usar a nossa fé, para tocar no Senhor, e para que o Senhor possa realmente revelar tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser parte de Sião. Senhor, queremos ser vencedores. Nos ajuda a usar a nossa fé, para viver uma vida no Espírito, para que o Senhor possa fazer muitos milagres. Abençoa cada irmão, Senhor, cada jovem, cada adolescente. Leva-nos a usar o Espírito em todo o tempo, a remir o nosso tempo. Jesus é o Senhor. Amém?